Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Nós vamos ler os versos de 1 a 7. O texto diz assim, de Atos, capítulo 12, de 1 a 7. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los. Mandou matar a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro durante a festa dos pães sem fermento. E tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo ao julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. E repentinamente apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse o anjo. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. Então as algemas caíram do pulso de Pedro. Hoje, meus amados, nós estamos encerrando um assunto difícil a ser tratado, que está sendo visto aqui, discutido aqui, já há quase 2 meses nos cultos da noite. O tema principal tem sido as correntes que nos prendem, ou como nós podemos quebrar correntes que nos prendem. E nesse sentido, então, todos nós nos encontramos cercados por correntes. São inúmeras as coisas na vida nas quais nós nos encontramos acorrentados. E essas correntes nos mantêm muitas vezes afastados da liberdade que Cristo dá à vida daquele que nele crê. E assim presos, ninguém consegue de fato viver a plenitude de vida oferecida por Cristo a todas as pessoas. Até o dia então que nós percebemos que o Senhor já nos libertou e que nós podemos deixar para trás as correntes que nos aprisionam. E o que são essas correntes? Nós estivemos falando sobre elas durante essas pregações aqui no domingo à noite. A dúvida é uma delas, a dúvida tentando tirar a nossa fé no Senhor Jesus Cristo. O passado é outro. O passado muitas vezes tentam nos assombrar, trazendo lembranças à nossa memória que talvez nós não gostaríamos de voltar a tê-las. Uma outra prisão, outra corrente que nós temos na nossa vida é a amargura. A amargura procura tirar a alegria da vida de qualquer um. Falamos também sobre a humilhação, onde muitas vezes nós somos tratados como o pior dos piores. Agora, o medo também é uma corrente, pois ela nos prende ao fracasso. Nós falamos também sobre a morte, que tira o prazer de se viver. A pessoa deixa, na verdade, de viver e muitas vezes até anda, mas não está de fato vivendo aquilo que deveria estar vivendo. Também falamos sobre o ressentimento que corrói a vida de tantas pessoas e afastam tantas pessoas de uma palavra mágica que Deus gosta muito de usar: o perdão. E quando nós não liberamos perdão, nós nos prendemos às garras do ressentimento. Mas hoje, ao concluir esse tema, eu quero concluí-lo entendendo que, embora hajam correntes que nos prendem, nós acreditamos pela palavra de Deus que essas correntes já caíram por terra. Elas já se quebraram
porque alguém as quebrou por nós. Na realidade, devemos entender que definitivamente e diante do poder de Deus, não há corrente que se mantenha inteira, e somente Deus tem poder então para fazer das correntes que nos aprisionam caírem diante de nós. Em nosso texto, nós vemos em especial ele falar sobre a igreja de Jesus. E todos nós sabemos que o dono da igreja de Jesus não é ninguém além do próprio Senhor Jesus. Sabemos também que logo após a morte de Jesus, a igreja começou a ganhar algumas projeções diante, não somente na região em Jerusalém, mas em todo Israel e posteriormente até fora de Jerusalém e fora de Israel. E inevitavelmente nós sabemos que a igreja, quando começou, desligou lá. Nós sabemos que inevitavelmente a igreja ela ganhou projeção no momento complicado, onde o governo opressor de Roma estava dominando todo o mundo daquela época. Por muito tempo, esta igreja de Jesus Cristo viveu debaixo da sombra da perseguição, viveu debaixo da sombra dos estragos causados pelo governo, especialmente do governo romano. E era uma situação de opressão em que a igreja se encontrava na época que a história aqui aconteceu. Herodes era o comandante de Israel naquela época. Herodes era um judeu romano que controlava, nesse caso, comandava toda a nação, mas tinha os seus associados que, complacentes à situação, podiam mudar, ou queriam mudar a história daquela nação, queria mudar aquilo que a igreja estava vivendo naquela nação. Então Herodes, sendo controlado por Roma, começa a ter ações que prejudicam a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso nós vemos no texto como foi a morte de um dos primeiros mártires apóstolos da igreja, que foi a morte de Tiago, irmão de João, e uma das pessoas mais íntimas de Jesus, que foi morto pela espada de Herodes, e, aliás, comandado muitas vezes por inveja de líderes judeus à época, que vestiam a roupa de Roma. E essa atitude covarde de matar Tiago à espada agradou aos judeus que eram contrários à igreja e continuavam assim a sua campanha sangrenta, prendendo a um outro líder da igreja, a Pedro. E aliás, Pedro era o principal dos líderes da igreja naquela época. Isso aconteceu num momento crítico da vida do povo judeu e numa festa nacional, a festa dos pães ázimos, quando também se comemorava a Páscoa do Senhor, e a cidade de Jerusalém ficava lotada de pessoas para essa festividade. A intenção de Herodes, junto com a sua tropa, não era outra senão levar Pedro a julgamento, assim como levou Jesus na mesma época, em outro ano, mas na mesma época, dado um julgamento que na verdade era mandatório, já estava quase que condenado à morte. O julgamento era somente um disfarce para tentar legalizar aquela morte. Então, quando começaram prendendo Pedro, enquanto Pedro estava ali detido com a máxima segurança, aonde estava a igreja? A igreja estava orando, a igreja orava por ele, e assim então na noite anterior ao seu julgamento, aquelas correntes que prendiam a Pedro na cadeia foram quebradas, porque a igreja estava orando por essa situação.
Jamais isso poderia acontecer de uma forma natural, mas sim pelas mãos de Deus. E o texto fala que Deus enviou um anjo que fosse até aquela prisão, à sua frente, para ali libertá-lo daquela cadeia que prendia. Então essa história, e aqui está o que nós podemos aprender com todo esse enredo registrado aqui no capítulo 12 de Atos, e entendo que nós podemos trazer para as nossas vidas, porque são muitas vezes aquelas que nós nos encontramos encarcerados, as correntes que nos prendem. E a primeira verdade que eu vejo sair desse texto, que eu vejo saltar desse texto, é uma afirmação, meus amados, que precisamos não somente crer, porque isso não está relacionado à crença, mas a entender que os sistemas deste mundo são escravizadores. Versículo 1 diz assim que nessa ocasião, naquele momento, Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de matá-los. Todos certamente já sabem disso, mas precisamos considerar isso de uma forma mais profunda, mais aplicável à vida de nós. Ou seja, como será que os sistemas desse mundo são escravizadores de fato? Em 1888, muitos sabiam que ter um escravo em casa era crime, porque havia sido promulgada a Lei Áurea. Todos nós já estudamos sobre isso na escola. Navios negreiros que traziam os escravos da África já não podiam mais atracarem no Brasil sob a pena da punição a respeito disso. Os senhores dos engenhos nós não podiam ficar com sistemas escravizadores do ser humano, porque eles eram castigados pela lei por conta dessa situação. Mas a lei que instaurou o fim da escravidão, quando nós olhamos, na verdade, não vemos ela acabar com a escravidão. A Lei Áurea, na realidade, pode ter terminado com um sistema escravizador de seres humanos, com trabalho escravo em algumas situações, mas jamais ela terminou com a escravidão de fato. Aqueles escravos que foram libertos por conta da Lei Áurea, eles precisavam trabalhar para se sustentar, eles precisavam ter aonde ficar, porque muitos não tinham para onde ir, e assim eles continuavam a trabalhar para os seus algozes, para os seus ex-escravizadores. E hoje, meus amados, se nós olharmos quase 130 anos depois da promulgação desta lei, a escravidão, ela continua a dominar muitas pessoas, muitos de nós. Por exemplo, nós somos escravos do dinheiro, trabalhamos como loucos por conta do dinheiro. De fato, nós precisamos do dinheiro, mas quando nós deixamos tudo de lado por causa do dinheiro, nós nos tornamos escravos do dinheiro. Alguns são escravos do cartão de crédito, pensam que ter um limite no cartão é ter dinheiro, mas não é, na realidade, se tornam assim escravos desse cartão. Algumas vezes, aliás, a maioria das vezes, nós somos escravos da tecnologia. O Facebook, o WhatsApp, tantas outras tecnologias que estão ao nosso redor, parece que somos escravos dessas coisas. E sem dúvida nenhuma, nós também somos escravos das nossas manias, dos nossos desejos, daquilo que nós queremos ver acontecer na nossa vida, e logo nós estamos nos dobrando diante delas. É por essas razões e tantas outras, meus amados, que nós entendemos que os sistemas deste mundo são, de fato, escravizadores, que procuram a todo momento, a todo tempo, nos manter presos, grudados, acorrentados a elas. Agora volte um pouco, porque foi dessa forma que o rei Herodes, empunhando do seu poderio militar, empunhando da sua autoridade política,
trouxe sofrimento à igreja de Jesus e, consequentemente, trouxe sofrimento a tantos outros que dependiam da igreja para encontrar Deus. Eles prenderam várias pessoas, eu falei aqui, a prender a Tiago, em especial mandou matar a Tiago, e as suas medidas contra a igreja eram medidas que agradavam aos judeus da época, porque os judeus da época estavam também contra a igreja, não ficavam felizes de ver o progresso da igreja de Jesus. E eu fico pensando então em como os cristãos sofreram debaixo desse sistema escravizador e dominador. Mas pensando bem, quando nós analisamos essa situação, quem de fato estava escravo? A igreja, que apesar de todo o sofrimento continuava sua missão, continuava crescendo, continuava abençoando outras vidas, era essa a igreja que estava escravizada? Ou na realidade quem estava escravizado eram os seus algozes que, aprisionados em suas ideias maldosas, não suportavam ver o avanço do Evangelho Salvador do nosso Senhor Jesus? Então, sendo de uma forma ou de outra, sabemos que os sistemas que controlam o mundo acabam de uma forma aprisionando o ser humano. Sabemos também que esses sistemas escravizadores são armas usadas por Satanás para manter o homem debaixo do seu domínio. No entanto, o Senhor Jesus, ele trabalha para que todos nós sejamos livres. Enquanto o inimigo das nossas almas, Satanás, tenta nos escravizar debaixo de algum sistema mundano, de algum sistema escravizador desse mundo, o Senhor Jesus está em todo o tempo procurando trazer algum tipo de liberdade a quem ele crê. Por exemplo, em João capítulo 8, nós vemos Jesus dizendo: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente todos vocês serão livres. Em 2 Coríntios, Paulo escreveu que o Senhor é Espírito, e onde há o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Os salmos dizem que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o liberta de todas elas. Então, apesar de tantos sistemas escravizadores, o Senhor Jesus, de fato, deseja que todos nós sejamos livres. Duas constatações: existem sistemas escravizadores, mas o Senhor deseja nos livrar de todos eles. E como nós podemos ser livres das correntes que nos prendem a essa escravidão? Encontramos direção na segunda verdade do texto lá atrás. Se a primeira verdade é constatar o fato que há sistemas escravizadores, a segunda verdade é que a oração, ela continua sendo a principal ferramenta de libertação do homem. Versículo 5 diz que Pedro ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Eu quero destacar a expressão que a igreja orava intensamente por Pedro, que estava onde? Na prisão. Infelizmente, muitas pessoas não levam a oração tão a sério como deveriam. Algumas pessoas até oram, mas em alguns momentos não conseguem ter fé para crer que as coisas pelas quais elas oram vão de fato tornar-se realidade, vão mudar o cenário em que elas estão. Muitas pessoas oram apenas pelo hábito de orar, porque um dia alguém falou: ore, e ela começou a orar e se habituou a orar. Outras oram elas não acreditam no poder da oração, deixaram de crer no poder da oração pela decepção de não ver os seus pedidos atendidos. E dentre elas estamos muitas vezes nós,
que oramos por uma coisa há tanto tempo, mas essa coisa não acontece e não demora muito para muitos desistirem de orar. Tem pessoas ainda que não oram porque acham que não sabem orar, e outras porque não fazem simplesmente disso um exercício diário de suas vidas. Como uma mulher, por exemplo, uma jovem nadadora, que procurou um dia o pastor de sua igreja e declarou que não sentia força especial alguma na oração. Falava: pastor, a oração não faz sentido, ela não muda nada, ela não me fortalece em nada. Essa menina adorava fazer exercícios físicos, porque quando fazia exercícios físicos, ela sentia o corpo forte, ela se sentia mais disposta depois de fazer algum tipo de exercício. Mas quando o assunto era oração, ela falava: oração não me traz nenhum benefício direto. E o pastor perguntou para ela então: você pratica natação diariamente? E ela falou: não, eu pratico a natação 6 dias toda semana. E quanto tempo por dia você pratica a natação? Todo dia eu fico 2 horas treinando, nadando, todo dia estou me exercitando e fico 2 horas na minha natação. Depois o pastor perguntou para ela: e você ora todos os dias? E ela então ficou um tanto quanto embaraçada e respondeu ao pastor: não, nem sempre eu oro, nem todos os dias eu oro. E quando você ora? Quando você ora? O pastor perguntou para ela. E ela falou: depende. Às vezes eu oro mais ou menos 1 minuto, mas tem dias que eu consigo orar 5 minutos. E o pastor então disse para ela: suponhamos que você fosse uma menina fraca fisicamente. Será que você poderia se tornar forte fazendo exercícios de 1 a 5 minutos por dia? Você acha que você iria se fortalecer? E aquela menina, depois de meditar um pouco, respondeu: eu entendi o que o pastor quer dizer. Um pouco de exercício físico jamais pode me trazer de fato forças, assim como eu não me tornarei poderosa na oração se eu não incluir a oração em minha vida diária, se eu não colocar a oração como minha meta diária. O exercício da oração, meu amado, produz resultado mais rápido na alma do que qualquer exercício que nós podemos praticar para o nosso corpo. A verdade, meu amado, é que a oração possui um poder, e não somente um poder, mas também uma influência que ninguém consegue dimensionar, porque a oração não é um exercício físico, a oração é um exercício espiritual. Por essa razão, a oração é um instrumento de grande poder para quem deseja fazer uso dela. E a igreja daquela época entendia perfeitamente isso, diante daquela grande dificuldade em que eles estavam vivendo. A igreja, então, naquele momento, resolveu não lutar com as suas forças, mas sim lutar com as armas que Deus havia dado, e por isso se ajoelhava diante do Senhor em oração. Para aquela igreja, as correntes que prendiam Pedro não resistiriam jamais ao poder da oração, e é isso que o texto procura ensinar a cada um de nós que estamos muitas vezes dominados e presos pelas correntes desse mundo. A palavra de Deus diz que Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Então não se tratava aqui de fazer uma oração rotineira, ou de jogar o assunto ao acaso, ou de destratar a oração como qualquer outro instrumento. Eles oravam intensamente com um propósito claro, que as correntes que prendem Pedro possam se romper. As pessoas de hoje querem ver suas correntes sendo quebradas, mas não querem orar. Querem ver suas vidas sendo solucionadas, mas não querem orar. Querem ver
seus corpos e mentes sendo curados, mas não querem orar, ou pelo menos não se aplicam intensamente à oração. O Evangelho de Lucas diz que Jesus, estando em agonia, orava intensamente. E aconteceu que o suor de Jesus, naquele momento, se tornou como gotas de sangue que caíam sobre a terra. Tal era a intensidade da oração de Jesus. Eu não sei se precisaremos suar sangue para mostrar a nossa intensidade na oração, mas sem dúvida alguma nós precisamos orar mais intensamente. Orar até que a presença do Senhor domine as nossas vidas e faça por nós aquilo que nós não somos capazes de realizar. Então aquela igreja, ela orava assim por Pedro, porque eles entendiam que não tinham condições de pegarem espadas, de pegarem arcos e flechas e ir até aquela prisão para libertá-lo com as suas próprias forças. Você viu que no texto Pedro estava com 4 grupos de 4 soldados, cada um protegendo a sua cela. Eu fico imaginando então aqui Pedro na cela e 4 agrupamentos de 4 soldados, cada um na sua posição, vigiando a Pedro. Dentro da cela, ele dormia, mas dormia entre 2 soldados que o vigiavam constantemente, e ainda não bastasse isso, as suas 2 mãos estavam acorrentadas a 2 algemas. Estava preso nele, não era para se brincar. Pedro era visto como uma ameaça para o governo romano. Eles tomaram toda a providência para mantê-lo selado, vamos assim, longe da vista, impossibilitado de se locomover para outro lugar. E ali, naquela cela, enquanto ele dormia, o texto diz que a igreja orava intensamente por ele. E eu creio, amado, que eles oravam porque criam que algo sobrenatural poderia acontecer ali. E se não acontecesse algo sobrenatural, não precisaria acontecer absolutamente nada, porque nada daria jeito, a não ser o sobrenatural de Deus intervindo naquela situação. E como consequência, Pedro seria condenado e morto pelos seus algozes. As correntes venceriam as suas orações caso eles não se dobrassem intensamente diante do Senhor. Essa é a realidade. Por isso eles oravam intensamente. Por isso eles levavam a oração a sério em suas vidas. Eles não viam somente a oração como mais uma reunião religiosa, mas eles entendiam que ela era a solução para aquela situação. Meu amado, a oração é uma das mais poderosas ferramentas para se quebrar qualquer corrente que nos prenda. Mas aqui nós precisamos ver uma terceira verdade, porque não adianta eu dizer para você que a oração ela é capaz de quebrar correntes. Não adianta dizer isso para você se eu não disser que somente quem crê e confia verá de fato as correntes serem quebradas. Não, então, a oração tem poder, mas somente quem crê e confia em Deus verá as correntes se quebrarem diante de si. O texto lá no versículo 7 diz que repentinamente, isso depois que a igreja estava orando intensamente, ele diz que repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Aquele anjo tocou no lado de Pedro acordando e disse assim: depressa, levante-se. E então, depois de dizer isso, as algemas caíram-lhe dos seus punhos, dos punhos de Pedro. Então você já sabe toda a segurança que estava prendendo Pedro ali. Eu já contei isso para você, o texto não me deixa falar de outra forma. Agora, diante das correntes que o mantinham preso ali, algo extraordinário, de fato extraordinário, lhe aconteceu.
onde as coisas de fato estão acontecendo. Pedro está acorrentado, soldados estão prontamente em pé ao seu lado, vigiando. Mas também nós vemos um outro ambiente onde a igreja reunida orava intensamente. Nós já falamos isso anteriormente. Agora, naquela primeira cena, embora não se diga ou não se relate as emoções que dominavam o coração de Pedro, nós podemos deduzir algumas coisas. Por exemplo, nós podemos deduzir que Pedro estava de fato, e era uma realidade, impotente diante de Herodes. Herodes havia mandado prender. Pedro estava impotente, não tinha o que Pedro fazer naquela situação. Uma outra coisa que nós deduzimos, obviamente, é que as cadeias eram o motivo pelo qual ele não podia ser livre. As cadeias eram de fato aquilo que o mantinha naquela prisão. Uma outra coisa é que Pedro provavelmente estava triste. Eu acredito que ele estava triste. Quem gostaria de estar numa cela escura, fria, sendo vigiado, preso? Ninguém. Ali estava um homem tão quase perdendo a sua vida e entristecido por este fato de perder a vida. Agora também eu posso deduzir desse texto que na realidade ele também poderia ter um sentimento de alegria em seu coração por ver que havia um propósito maior diante de tudo aquilo que ele estava atravessando naquele momento. Essa é a primeira cena. Agora, quando nós vamos para a segunda cena, nós vemos então aquela igreja, não sabemos o tamanho, não sabemos quantas pessoas estavam ali, mas eles estavam fazendo uma intercessão em favor daquela situação que Pedro se encontrava. Estavam, na realidade, tentando reverter pela oração aquela situação. Agora, em ambos os ambientes, de certo que havia ali uma atmosfera de fé e confiança no que Deus poderia fazer. Eu vejo um Pedro cheio de fé e esperança, mesmo sem saber o que estava por acontecer, mas ele cria que Deus faria alguma coisa. Mas vejo também a igreja cheia de fé e esperança, que mesmo sem saber o que Deus iria fazer, tinha uma perspectiva que Deus iria fazer alguma coisa por eles. Então, foi assim que diante de Pedro, e o texto fala que, de repente, subitamente, diante dele apareceu um anjo, cuja presença primeiro iluminou toda aquela cela. E nós não vemos o texto fazer qualquer menção dos guardas que o prendiam, porque os guardas estavam ali, mas o texto nesse momento se anula em dizer qualquer coisa. Agora a situação está entre o anjo e Pedro. O anjo então toca em Pedro acordando, fala assim: rapaz, levanta aí que está na hora da gente ir embora. E Pedro então acordou, e naquele momento em que ele acordou, as correntes que o prendiam caiu por terra, caiu dos seus punhos. E olha que o texto ele diz que ele teve tempo para calçar a sua sandália, para colocar a sua capa sobre os seus ombros e sair. E eu fico imaginando, meus amados, essa cena de Pedro, talvez ainda zonzo pelo sono da noite, e sem saber ao certo o que de fato estava acontecendo ali, mas o fato é que eles passaram por todas as guardas montadas e chegaram ao portão principal que estava trancado. Se você ler a história depois, você vai ver isso. O portão da cidade estava trancado porque era costume deles trancarem os portões durante a noite. E ali então, aquele portão de ferro, aí o texto fala isso, ele se abriu sozinho. Pedro passou com o anjo pelo portão, caminhava um pouco mais adiante, e quando eles já estavam adiante, o anjo o deixou. O versículo 11 diz que naquele momento em que o anjo o deixou, Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo aquilo
aquilo que o povo de Deus esperava fazer com ele. Pedro, enfim, estava livre, e isso porque tanto ele quanto a igreja que orava cria que Deus tinha poder para intervir naquela situação, quebrando as correntes de sua vida. E aquelas correntes, meus amados, só caíram porque então houve fé e confiança em Deus, porque só Deus tem o poder de fazer qualquer corrente cair despedaçada diante daquele que ora. Meus amados, eu creio que essa história tem tudo a ver comigo e com você, pois em muitos momentos nós vivemos presos a correntes que nos aprisionam. Já falamos sobre isso. Essas correntes tomam as mais diversas formas possíveis em nossa vida. Algumas vezes são coisas ou circunstâncias que por algum motivo, por alguma forma, estão nos afastando gradualmente da presença do Senhor. Outras vezes essas coisas, elas nos escravizam com os mais variáveis vícios que podemos ter e nos sentir presos a ele. Pode ainda ser com coisas ou pessoas que procuram de alguma forma nos manter debaixo do seu domínio, ou ainda alguma coisa que possa alguém fazer contra nós, atentando contra o nosso viver, como foi o caso de Pedro, que foi preso porque fazia parte da igreja do Senhor.